Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é a continuação desse Maxi Amigurumi, o ursinho Toby. Vocês podem ver que ele já está com um bracinho, porque eu decidi fazer um braço de teste para ver se dava tudo certinho, e agora eu vou fazer o segundo braço em vídeo com vocês. Não deixem de assistir o vídeo até o final, porque eu tenho uma dica lá na frente na hora da costura, tá bom? Então, eu vou mudar o foco da câmera para a gente começar a trabalhar. Bom, então vamos começar o braço com a cor cru. E vamos iniciar do mesmo jeito que estamos fazendo até o momento, tá? Vamos fazer o anel mágico, que é um E de cabeça para baixo. Você puxa o fio do novelo e aí prende com uma correntinha. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar um pouquinho para não perder esse fio. E 6. Seis pontos baixos na primeira carreira. Bom, então agora nós podemos fechar bem o anel mágico, né, para ele ficar bem fechadinho mesmo. E vamos iniciar a nossa segunda carreira. A nossa segunda carreira, ela vai ser a segunda carreira padrão, tá? Nós vamos ter um aumento para cada ponto de base. Então, se você tem alguma dúvida, né? Só relembrando, é só contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, é nesse ponto que eu tenho que fechar a minha carreira. Só que, às vezes, esse primeiro ponto fica bem apertadinho. Então, você pode vir com uma agulha mais fina e dar uma largada no ponto, tá bom? Quando você está trabalhando com fio mais fino, normalmente isso não acontece, mas com esse fio que é bem grosso, eu percebi isso, tá? Então, inseri aqui a agulha no meu primeiro ponto da carreira e vou fazer o meu primeiro aumento. Então, esse aqui é o primeiro ponto da segunda carreira, vou marcar ele para eu não me perder, porque eu não gosto de ficar contando ponto. E aí, aqui no mesmo lugar, ó, vou fazer o aumento. Então, no próximo ponto, vamos fazer outro aumento. Essa carreira é toda de aumentos. Então, faz um ponto e o outro no mesmo lugar. Meu barbante está prendendo aqui. Então, aqui eu já tenho 2 aumentos. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá? Um aumento para cada ponto de base. Você tem que terminar a carreira com 12 pontos. Então, cheguei ao final, né, da minha segunda carreira. Vou tirar aqui o marcador de pontos. E eu vou firmar mais esse anel mágico, porque ele tá abrindo. Então, vamos fazer o nosso arremate para ele não abrir mais, tem que ficar bem fechadinho. Então, como eu já mostrei, como eu costumo fazer, eu abro
o fio em 2 cabos, transformo ele em 2 cabos, passo ele dentro aqui de um fio perto, passo um dos cabos, vou passar um dos cabos aqui por dentro, passei, e eu vou dar um nó mesmo, tá? Porque não vai aparecer, vai ficar por dentro do trabalho. Então, quando o nó não aparece, eu sou totalmente a favor de dar nó. Tem gente que não gosta, né? Porque tem várias maneiras de você arrematar um ponto, arrematar um trabalho, né? Esse, como o nó fica por dentro, eu gosto de dar o nó, tá bom? Então, agora vamos iniciar a nossa terceira carreira. Para a nossa terceira carreira, nós vamos seguir o padrão de ponto sobre ponto, tá? Não vamos mais fazer aumentos, porque a gente já quer começar a fechar o nosso trabalho. Então, você vem aqui no primeiro ponto da carreira, e aí faz o ponto baixo. Eu vou marcar aqui, que é o meu primeiro ponto. E aí é ponto sobre ponto. Não tem mais alterações nessa carreira, tá bom? Aqui. Vou fazer aqui mais um com vocês. Então, esse é o padrão, né? Ponto sobre ponto sem alterações. Então, você tem que terminar essa carreira também com 12 pontos. E o que eu vou fazer agora é o seguinte: essa é a terceira carreira, eu vou fazer até a 9ª carreira, seguindo esse padrão de ponto sobre ponto, né? A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a 9ª. Então, são 7 carreiras no total de ponto sobre ponto com essa cor cru ainda. Então, eu vou adiantar, vou fazer até a 9ª carreira e já volto. Bom, então cheguei até a minha 9ª carreira, eu terminei a carreira. E agora nós vamos fazer a 10ª. A 10ª carreira ainda é para ser feita com essa cor cru. E nesse mesmo padrão de ponto sobre ponto. É que, como quem tem visto os vídeos dessa série, tem percebido que eu tenho feito sempre uma preparação para a mudança de cor da próxima carreira, tá? Então, se você não quiser fazer a troca de cor tradicional, você vai nesse momento fazer a carreira de preparação. Se você estiver fazendo a troca tradicional de cor, essa 10ª carreira ainda tem que ser com a cor cru, tá bom? Então, vamos lá. É ponto sobre ponto também. Eu vou fazer o corpo com a cor cru. Eu fiz aqui a laçada inicial no azul bebê e vou terminar o ponto com o azul bebê. Cuidado nesse momento para na hora de você tensionar o ponto você não apertar demais, porque da primeira vez que eu fiz isso eu apertei muito o ponto, lembra? Então a gente faz o corpo com o cru. Deixa eu marcar aqui que é o meu primeiro ponto, apesar de que com a mudança da linha é fácil de ver. Eu fiz o corpo com a cor cru e vou terminar o ponto com o azul bebê. Dá uma puxadinha, mas não puxa muito. Vou fazer o corpo com o cru. E desfio. Faz o corpo com a cor cru e termina o ponto com o azul bebê. Fazer mais um com vocês. Tensiona um pouquinho, mas não muito. Faz o corpo com o cru e termina
com o azul bebê. Então, como eu tenho falado sempre, né? Fica o corpo com a cor cru e o topo com azul bebê, porque na 11ª carreira já tenho que fazer a troca. Então, eu vou terminar minha carreira e já volto. Cheguei ao final da carreira, né? Toda em cru, com o topo em azul bebê. E aí, agora eu cheguei aqui no meu primeiro ponto. Eu vou desmarcar e eu já vou começar a fazer direto com o fio azul bebê. Então, vou entrar aqui o meu primeiro ponto e já vou fazer com o azul bebê. E vou marcar que esse é o meu primeiro ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou cortar o fio cru. Vou cortar o fio cru e eu vou prender esse fio cru com o início do fio azul. Porque aí esse nó também vai ficar escondido aqui por dentro do trabalho e vai ficar bem firme essa troca de linha, tá? Então, não corro risco do fio azul sair, né? Então, já fiz o meu primeiro ponto. Vamos ver se tá fácil de entrar ou se eu precisar largar. Essa troca de linha desse jeito, essa primeira carreira em seguida fica um pouquinho apertada para fazer o ponto. Aí dá mais trabalho essa técnica? Dá, mas eu pessoalmente gosto, eu acho que vale a pena numa carreirazinha, ó, esse já nem tá tão difícil, numa carreirazinha você ter um pouquinho mais de trabalho e o resultado ficar daquele jeito que eu falei, né, sem biquinhos. Mas com o biquinho também tem seu charme, né? Então acho que as duas formas de fazer a troca da linha são válidas, né? Depende do seu objetivo, né? O meu objetivo era ficar mesmo sem biquinho, então eu prefiro fazer assim desse jeito, ok? Então, essa é a 11ª carreira, que é ponto sobre ponto. Aí a 12ª e a 13ª também. Então, eu vou fazer essa aí que é a 11, vou fazer a 12 e a 13. São 3 carreiras com esse padrão de ponto sobre ponto. Você vai terminar lá na 13ª carreira ainda com 12 pontos. Então, vou adiantar o meu trabalho. Então, cheguei ao final da minha 13ª carreira com 12 pontos, como eu falei. E nesse momento, com essa abertura, é a hora ideal para a gente começar a fazer o enchimento, tá? Então, você pega a sua fibra siliconada e vai enchendo o seu bichinho, tá? O bracinho já não precisa, assim, ser tão cheio, tão apertado. Se, no meu caso, por exemplo, eu estou precisando economizar um pouquinho agora, porque eu já estou ficando sem enchimento e eu ainda tenho as perninhas, né? Então, eu não enchi muito o bracinho, não. Ó, tá vendo que não estou nem forçando muito para poder ainda ter enchimento para as pernas, tá? Então, assim fica já com o enchimento. Bom, então, vamos iniciar a nossa 14ª carreira, que é a última do braço. Essa última carreira, ela vai ser só de diminuições, tá bom? Então, aquela diminuição invisível, né? Você pega o ponto, a laçada da frente, aí por baixo
pega a laçada do próximo e faz o ponto baixo. E aí você marca o seu primeiro ponto. E aí vamos para o próximo, para a próxima diminuição, você pega o fio da frente de um ponto, por baixo pega o fio da frente do lado e faz outro ponto baixo. Nesse momento você tem que tomar cuidado para não juntar o ponto com a fibra, tá? Então vamos lá, ó. Pega o fio da frente de um, por baixo pega o fio da frente do outro e aí faz o seu ponto baixo. Então, você tem que terminar essa 14ª carreira com 6 pontos apenas. Terminei a minha 14ª carreira, aí eu venho aqui no primeiro ponto da carreira, encerro ela com um ponto baixíssimo. Deixa eu fazer de novo, que desfiou o fio. Vamos fechar com ponto baixíssimo. E aí, nós já podemos cortar o fio. Eu já cortei, lembrei de deixar um espaço para costura, não esqueçam, que no último vídeo eu esqueci, né? Eu vou fazer mais um ponto aqui do lado, para poder fazer o arremate final. Eu precisaria de uma mesinha já aqui nesse momento. Fazer um outro ponto baixíssimo, só para ficar bem arrematado. E aí eu puxo o fio do novelo. E agora ele já está preparado com o fio para costura. E aí eu vou dar uma dica agora sobre a costura. Bom, vou dar uma dica legal para passar o fio na agulha de tapeçaria. Vocês lembram que eu falei que esse fio era bem grossinho e essa agulha de tapeçaria não era compatível com ele, então eu tinha muita dificuldade para passar o fio dentro do orifício dessa agulha. Então eu descobri uma técnica que é a seguinte, olha. Você ajeita a ponta do fio, coloca uma fita adesiva na ponta, que pegue todos os fios do cabo. E assim você protegeu a ponta e também achatou a ponta, né? Aí você vem com a agulha de tapeçaria, olha, e consegue passar com muita facilidade. Ah, se eu tivesse descoberto isso no começo do trabalho, né? Teria me poupado bastante tempo. Então fica a dica aí, caso você tenha um fio que não é tão compatível assim com a sua agulha. Espero que tenham gostado. Bom, então vamos fazer a costura do braço, né? Eu já fiz um como teste aqui e aí eu vou fazer o outro junto com vocês, tá bom? Então eu vou descer um pouquinho a câmera, eu vou me cortar, mas aí aparece melhor o bichinho, né? Vamos lá. Bom, então eu já tenho aqui o outro bracinho pronto. Já coloquei a agulha, a linha na agulha, fazendo aquela técnica do durex. Foi ótima aquela dica, né? E aí você vai costurar do mesmo jeito que costurou as outras partes, né? Eu só vou mostrar em vídeo para vocês poderem ver bem a posição. Então, o bracinho, vou virar aqui o pescocinho deles para vocês verem. O bracinho tem que ficar dentro da camiseta, porque ele tem a manga, né? Então, cuidado para não passar sem querer na hora da costura e o azul pegar o ponto branco aqui, que aí vai ficar feio, né?
ele tem que ficar exatamente dentro da camiseta. Então você, vou até usar a câmera como guia. Você vem, encaixa o bracinho, né, para eles ficarem iguais. E aí eu já vou prender logo aqui. Vou pegar um fio do corpo. Eu tô sem apoio. Vou amassar o bichinho um pouquinho. Então, você já pega um fio do corpo, já para prender ele na posição que você quer. E aí, você vai fazendo aquela costura, né? Tenta fazer a costura sempre assim, na vertical, né? Pegando o ponto de cima na vertical, depois pegando o ponto de baixo na vertical, que aí os pontos ficam sempre iguais, né? E aí, por ser igual, quase não vai aparecer. Aqui, ó, dá pra ver que eu peguei um pontinho do bracinho. Aí eu vou pegar um fiozinho do bracinho de novo. Vou descer aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou descer. E aí, vou pegar um fio aqui bem pertinho do corpinho dele. Aqui, ó. Tá vendo? Peguei um fio aqui, ó, do corpinho. E por aí vai, né? Agora eu vou pegar um de novo aqui do bracinho, ó. Um fio aqui do braço, vou subir. Depois eu vou pegar outro fio do braço de novo. Aqui, ó. E vou descer. E aí, vou pegar um fio do corpo aqui perto. Ó. Tá vendo aqui? Um fio do corpo. Pra prender. Então, assim, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que a gente fez todas as partezinhas da costura do urso, né? Então, eu vou terminar a minha volta para fazer novamente um arremate com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, terminei a costura, tá? O bracinho já tá todo preso. Ele é para ficar molinho mesmo, assim, tá? Não é para ficar com o braço durinho, não, tá? A ideia é ele movimentar mesmo o bracinho, ok? Bom, eu terminei, já cheguei na emenda. Agora eu vou abaixar um pouquinho, eu vou sumir. Bom, então aqui eu já cheguei na emenda, mas como eu falo, eu gosto de passar um pouquinho da emenda, sabe? Para dar um pouquinho mais de segurança. Então, vou pegar mais uns 2 pontinhos à frente. Pegar aqui um pontinho do bracinho, dá pra ver, né? Acho que dá. Vou pegar mais um aqui do corpo, bem pertinho. Ó. Dá pra ver? Peguei um aqui do corpo. E aí, eu vou fazer, acho que mais um, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui um fio bem pertinho do braço. Pegar aqui mais um do corpo, vai ser o último que eu vou fazer. Ó, peguei aqui mais um do corpo. E aí, vou arrematar. Vou subir aqui um do braço. Ó, peguei aqui um do braço. E não era pra puxar tudo. Achei, o fio tá aqui. Não puxem tudo como eu puxei, porque vocês precisam passar o fio aqui dentro da argolinha, ó, tá vendo? Pra dar o nó. Aí, eu vou fazer isso uma segunda vez, vou pegar um outro fiozinho aqui, de novo, tá vendo? Aqui, peguei mais um fiozinho, vou passar dentro da laçada, para dar o nó, meu nozinho final.
Bom, aí agora aquele esquema, né? Você entra a agulha assim bem pertinho de onde você arrematou e aí sai em qualquer lugar do trabalho. E aí puxa direto o fio para dentro, tá? Aí na hora de cortar, como eu sempre venho falando, né? Dá uma amassadinha no bichinho, corta, porque aí quando ele volta ao normal, o fio entra. Inclusive até saiu um pouquinho de enchimento e entrou também. Não sei se deu pra ver. Então tá aqui. Aí óbvio, né? Depois você tem que ajeitar o seu bichinho todo de novo, porque quando a gente costura, eu pelo menos, né? Quando eu costuro, eu saio amassando ele. Então, os dois bracinhos certinhos, da mesma posição, né? Então, vou voltar a minha carinha aqui. Então, essa parte do vídeo também vai terminar por aqui, tá? Então, relembrando, né? A gente, na parte 1, a gente fez a cabeça, prendeu o olho. Na parte 2, focinho, nariz e sobrancelha. Parte 3, aí foram as orelhas. Agora, a parte 4 foram os bracinhos. E aí, o próximo vai ser a nossa última parte, que vão ser as perninhas. E aí a gente termina essa série do ursinho. E continuem acompanhando essa série, porque no último vídeo eu vou dar algumas dicas bem legais sobre como você pode usar essa base, né? Como você pode usar essa base que eu ensinei para vocês e variar o seu trabalho, tá bom? Principalmente para as que estão iniciando, essa base aqui desse bichinho é uma base meio universal. Com essa base, até boneca você consegue fazer, até bonequinha. Então, não percam a última parte, né, do nosso vídeo, porque eu vou dar dicas bem interessantes lá. Então, espero que vocês estejam gostando dessa série. Se estão gostando, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? E não esqueçam também de dar curtida se você gostou. Então, obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima!